Olá, você está no vlog Acauã. Eu hoje vou refletir com você sobre um tema bastante polêmico, o mito da criação. Vou tratar sobre o mito da criação conforme a narrativa bíblica no Gênesis, do primeiro capítulo ao terceiro, no qual retrata a questão da criação do mundo, do ser humano, bem como do paraíso terrestre, da queda de Adão e Eva e a sua consequente expulsão do paraíso. Eu vou fazer essa abordagem em 3 vídeos. A primeira abordagem será do tipo exegético-teológica nesse primeiro vídeo, na qual eu procuro resgatar a mensagem originária dentro do contexto histórico em que foi escrito e dos destinatários. No segundo vídeo, próximo, eu vou tratar dentro de uma abordagem filosófico-antropológica, na qual vou procurar trazer para o momento atual a mensagem genuína desse mito. E por fim, no terceiro vlog, eu vou tratar sobre, na abordagem filosófico-cosmológica, procurando trabalhar a simbólica do número 7 dias criacionais, dentro da perspectiva cosmológica, considerando aquela teoria científica desde o Big Bang até a evolução do universo e do mundo no momento atual. Bem, a motivação que me levou a tratar esse tema da criação vem do fato de que, depois de anos lecionando em ensino médio, em faculdades, eu tenho observado que em filosofia, toda vez que tratamos a temática criação e evolução, ou criacionismo e evolucionismo, nós encontramos um certo desconcerto entre os alunos, alguns deles preferindo criar 2 mundos, não sei se é possível, aquele da espiritualidade religiosa cristã, a qual estão acostumados no mundo da igreja, considerando uma verdade específica da igreja, e quando estão nos meios científicos, consideram a linguagem científica como verdadeira, como se tivéssemos aí uma leitura literal, bíblica, correta e verdadeira, igualmente considerando válida e correta uma linguagem científica verdadeira, e que na verdade, se considerar literalmente o texto bíblico e a teoria científica evolucionista, não existe como casar essas duas realidades desta forma. Bem, e ainda existem aqueles que, de repente, ao descobrir a linguagem científica e a sua clarividência, acabam desistindo da fé, colocando a Bíblia do lado e dizendo: agora eu sou um ateu, eu não quero mais saber da Bíblia porque lá é fantasia, e o que também não procede. E por fim, tem aqueles que a todo custo querem manter a linguagem bíblica, fazendo uma pressão contra a linguagem científica, achando que ela está errada e a Bíblia a todo custo diz toda a verdade de forma concreta, histórica, como se fosse um livro de história. Esta realidade causa muita perplexidade, e é por isso que eu quero esclarecer alguns elementos para este leitor, esse ouvinte, desta narrativa bíblica criacional. Bem, o problema da criação, a questão de entender a linguagem criacional bíblica, se enquadra dentro de um contexto mais amplo de polêmicas já históricas na relação igreja-mundo, igreja-ciência, que remontam muitos séculos. Para encurtar, pelo menos desde o início da modernidade, nós sabemos que Giordano Bruno, um cientista, um cientista que pensou o universo como uma realidade infinita, considerando que a Terra é apenas um pequeno planeta dentre uma imensidão de outros bilhões de outras estrelas no universo. E não estava errado, porém pagou um preço que foi a própria vida, sendo queimado vivo na fogueira pela Inquisição Católica. Isso em 1600. Pouco depois, Galileu defendeu a tese do heliocentrismo, isso é, que os planetas giram em torno do Sol, ao contrário do que a igreja sustentava dentro de uma visão aristotélica arcaica de que a Terra era o centro do universo, que Deus seria uma espécie de motor imóvel por detrás de estrelas fixas e todos os planetas, inclusive o Sol, girando em torno da Terra. É o geocentrismo.
Então essa teoria religiosa católica naquele período da história, sustentada pela Igreja, se opunha à visão de Galileu, que demonstrou por experimentos, através da luneta e mil e uma formas de evidências científicas, que era o contrário. E só não foi para a fogueira porque a Igreja lhe deu uma segunda chance de se retratar publicamente no Tribunal da Inquisição e dizer que, na verdade, essas teorias não estavam corretas, e no entanto estavam. Esta querela durou séculos e foi muito recentemente, lamentavelmente, que a Igreja Católica, dentro da sua concepção teológica, admitiu, dentro dos estudos bíblicos, o estudo da exegese, que a Bíblia contém uma série de gêneros literários e que eles precisam ser lidos dentro de cada realidade própria. A questão que está por detrás da polêmica entre igreja e ciência no quesito leitura da Bíblia encontra-se devido a dois conceitos que a igreja prima, ou seja, a inspiração e a inerrância. Quando se fala em inspiração, lamentavelmente no passado a igreja entendia que essa inspiração seria uma espécie de um dado divino, como se um anjo viesse do céu ou Deus mesmo ditasse toda a verdade tal qual ela é, concreta, e o escritor fosse simplesmente anotando essa verdade revelada. E por outro lado, a inerrância, ou seja, se a Bíblia é um dado divino, de inspiração divina, ela não pode conter erros, nem do estilo científico ou histórico, nem de fé, nem de qualquer espécie. Hoje em dia essa questão vem sendo superada e já está bastante superada, considerando a nova leitura que a própria igreja faz de si mesma, da própria ciência e da Bíblia. Ou seja, nos últimos 100 anos, pelo menos, ela vem admitindo os gêneros literários e a necessidade de uma leitura crítica da Bíblia com base em dados científicos. O estudo da exegese é justamente esta leitura que se faz considerando o tripé hermenêutico, ou seja, para ler a Bíblia é preciso interpretá-la dentro do texto, considerando o texto, o contexto e o pretexto. Com relação ao texto, é preciso saber que texto é este, de que forma ele foi escrito, quais são as alterações que ocorreram ao longo da história nesse texto. Considerando o contexto, nós temos que entender quando é que ele foi escrito, quais eram os destinatários, quais eram os problemas sociais, econômicos, políticos, religiosos, enfim, que estavam preocupando aquele povo naquele período da história. E o pretexto é praticamente qual é o objetivo, a mensagem, em outras palavras, qual o impacto que o escritor bíblico queria causar nos seus ouvintes através daquele texto, daquela mensagem. Se nós lermos os 3 primeiros capítulos do Gênesis de forma literal, sem considerar o gênero literário mítico, que consiste basicamente numa construção imaginária de um relato supostamente histórico, porém que tem um conteúdo, uma mensagem de fé profunda, mas o contexto histórico não se observa porque simplesmente foi imaginário. Se nós lermos literalmente como se fosse história, nós vamos esbarrar numa série de problemas. Por exemplo, teria mesmo Deus criado o mundo e tudo o que ele contém em 6 dias? Teria Deus descansado? Aliás, precisa Deus do descanso? Se Deus já é o descanso eterno e também o trabalho eterno da sua criatividade infinita de fazer as coisas acontecerem? Teria mesmo Deus feito o homem de barro e dele tirado uma costela e feito Eva? Por que não tirou de Eva a costela para fazer Adão? Teria mesmo o paraíso terrestre existido? Onde ele se situa? É possível, por exemplo, colocar uma espécie de Indiana Jones procurando o paraíso terrestre perdido para, quem sabe, detonar a serpente falante? Existiu a serpente falante? Existiu a árvore da vida, a árvore do bem e do mal, que na verdade parece que são 2 árvores, cujos frutos eram proibidos ao casal no paraíso? Existiu mesmo a serpente falante que seduziu a Eva? Por que seduziu a Eva primeiro e não Adão? Afinal, depois deles terem cometido o pecado da traição e comido o fruto proibido, por que pode-se imaginar que Deus realmente caminhou pelo paraíso como se fosse um ser humano?
Ele precisava procurar por Adão e Eva e interrogá-los sobre o pecado cometido, se ele é onisciente e onipotente? Precisaria Deus ter expulso o homem do paraíso? Ou teria Deus expulso o homem do paraíso e colocado 4 querubins, um em cada canto, para que ele jamais retornasse a esse local? Por que Deus teria punido tão severamente o ser humano com tantos sofrimentos naturais da nossa existência devido a esse pecado original? Enfim, todas essas questões, e poderíamos agregar outras nos textos posteriores do Gênesis, como por exemplo perguntar se de fato houve a contenda entre Caim e Abel, se houve de fato o dilúvio, se houve realmente a arca de Noé, se Deus realmente teria se arrependido de ter criado o ser humano, como diz o Gênesis 6, capítulo 6, versículo 6. Todas essas questões, ou a Torre de Babel, se ela existiu de fato, enfim, todas essas questões que estão no texto do Gênesis do capítulo 1 ao capítulo 11, são questionáveis se nós considerarmos apenas a literalidade e a historicidade do texto. E há uma coisa importante ainda a se perguntar: como se deu a procriação do ser humano a partir de um casal, se eles tiveram apenas 3 filhos, ou pelo menos o que se menciona diretamente na Bíblia, e mesmo tivesse outras filhas, pois se teve Caim e Abel e Sete, se teve outras filhas, se o casal teve outras filhas, não se menciona, porém mesmo assim teriam casado entre irmãos. Todas essas questões tornam-se perturbadoras se nós quisermos ler o Gênesis, pelo menos essa parte do Gênesis, dos 11 primeiros capítulos, como se fossem livros históricos, e de fato não o são. A exegese moderna, considerando o meio intelectual, teológico da Igreja Católica, bem como também no meio protestante, as alas mais avançadas, hoje tem claríssimo que se trata de um gênero literário, uma espécie de uma história imaginária, cuja embalagem, cuja realidade e essência concentra uma verdade de fé profunda, e essa sim que é eterna, e não a embalagem em si. Não pode se trocar a embalagem pelo produto. Sobre essa mensagem eu vou falar mais no final desse vlog. Bem, com relação à questão mítica, quando se fala mito, não deve se entender como no senso comum, que é uma historinha apenas, tola, que não tem sentido nenhum. Na verdade, um dos maiores especialistas em mitologia, chamado Joseph Campbell, bem como também Jung, o criador da psicanalítica, ambos são de comum consenso que os mitos representam os sonhos da humanidade, representam aquilo que está no fundo da alma coletiva da humanidade, tanto os dramas quanto as expectativas, os seus anseios, os seus desejos, as suas utopias, são retratados através dos mitos, e que eles possuem um conteúdo riquíssimo, valiosíssimo e bastante verdadeiro do ponto de vista humanitário. Para se fazer uma leitura correta da Bíblia, então, é preciso lançar mãos daquilo que se chama da hermenêutica, ou seja, de uma interpretação que tem como base o tripé: o texto, o contexto e o pretexto. Com relação ao texto, nós temos que entender o texto enquanto aquela parte bruta, material, que se encontra ali à nossa frente. Em que língua foi escrita, quando ela foi escrita, quais foram as interferências posteriores nesse texto, ou reelaborações, releituras, de que forma eles foram copiados ao longo do tempo, se houve ou não erro. Todas essas questões são pertinentes numa análise textual. Com relação à análise contexto, é preciso ler também em que contexto foram escritos esses textos, cada parte deles. Basta lembrar que só o Gênesis, os 3 primeiros capítulos, temos duas teologias implícitas, ou 2 releituras no mesmo texto desses 3 capítulos, ou seja, a teoria já vista, ou a teologia já vista do século X, no tempo de Salomão, e uma teologia posterior sacerdotal, do 6º ou 5º século antes de Cristo. Quer dizer, já no momento posterior, onde a comunidade judaica tinha sido perdido o reinado e estava no exílio da Babilônia. Portanto, essas diferenças vão ter que ser consideradas naquilo que se diz o contexto. Qual é a realidade social, histórica, política, econômica que vivia o povo? E, por fim, é preciso considerar o terceiro pé do tripé hermenêutico, que é o pretexto, ou seja, que mensagem queria comunicar esse escritor bíblico ou esses escritores para esse público deste ou daquele tempo.
que impacto ele queria causar, qual era o objetivo do seu texto. Portanto, se levarmos todos esses aspectos em consideração, estamos saindo daquela leitura simplificada, textual, apenas literal, para uma leitura mais elaborada, mais pertinente e mais hermenêutica. Do ponto de vista da leitura bíblica católica, na oficialidade da Igreja, nós tivemos muito recentemente uma aceitação da alta instância, digamos, do Vaticano, através do Papa Pio XII, que nos anos 40, né, da década de 20, teria então escrito um documento chamado Divino Afante Espírito, no qual ele coloca claramente que é preciso levar em consideração os gêneros literários da Bíblia. E depois o Vaticano II, nos anos 60, através de um documento chamado Dei Verbum, também corroborou com isso, dizendo que não tem como fazer uma leitura bíblica correta se não levar em consideração a data, o tempo em que foi escrito, o contexto, enfim, todos esses elementos que eu já expus, e que esse documento retrata claramente que é preciso admitir a necessidade do apoio científico da chamada leitura crítica ou da Formgeschichte, que é a crítica das formas, como foram produzidos esses textos e as suas intenções. Agora, tratando diretamente sobre a questão do Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 2, versículo 4a, que é uma primeira parte da análise que eu estou fazendo aqui nesse momento, nós temos esse texto especificamente sido produzido no período do cativeiro da Babilônia, que eu me referi anteriormente. Ou seja, esse povo, depois que perdeu, o povo de Israel, perdeu o seu reinado devido às várias invasões que ocorreram, tanto no Reino Norte quanto no Reino Sul, eles estavam escravos na Babilônia, viviam trabalhando duro e sem referências mais ao Templo de Jerusalém ou a outros espaços religiosos aos quais estavam acostumados em sua terra. Portanto, ali se fazia necessário uma produção literária, no caso, os sacerdotes, que produziram textos, essa parte do Gênesis, mostrando que primeiro Deus é que criou tudo, em segundo lugar que o fez em 7 dias e fez as coisas boas, e por fim que no 7º descansou. Na verdade, a ideia era que esse povo que já estava esquecendo os costumes de Jerusalém, de tirar o sábado para o descanso e também para o louvor do Senhor, né, eles tinham perdido essa tradição, e esses sacerdotes colocaram esse texto para trazer de volta esse costume, ou esta forma de cultuar a Deus, de descansar, porque até também não poderiam trabalhar longos dias sem sequer ter um dia de descanso durante a semana. Portanto, a simbólica do 7 se enquadra basicamente dentro desse contexto, e é essa a intenção do autor, de criar um elo de referência através do culto, através do dia do Senhor. Bom, com relação à sequência do texto, que é de Gênesis capítulo 2, versículo 4b ao capítulo 3, versículo 26, nós temos uma nova narrativa, na verdade, da criação, que começa colocando a centralidade do ser humano, no caso, o Adão e Eva no paraíso. Bem, esse texto foi escrito, como eu disse anteriormente, pelo século X a.C., durante o período do reinado de Salomão, quando 950 mais ou menos antes de Cristo, quando se fazia necessário para esse povo e para o escritor refletir e compreender por que a aliança que Deus fez com Noé, mesmo que miticamente, porém arquivo na memória da fé desse povo, e diretamente com Abraão, um ser histórico, portanto, um dos patriarcas, que deu início a todo o processo da relação do povo de Israel com Deus e das alianças. Por que essa aliança estava se desfazendo, dada a perversão do povo, a dispersão, o desentendimento e os problemas sociais que eles internamente dentro do judaísmo estavam enfrentando? Então, para dar uma resposta a esses problemas reais da existência, é que a teologia javista é o nome que se dá porque eles chamavam Deus de Javé nesse período. Então, esses teólogos teceram esse mito do paraíso, mostrando que, primeiramente, Deus teria colocado o ser humano numa situação boa, que é o paraíso. E, em segundo lugar, que as causas do sofrimento humano e de todas as desgraças que estavam vivendo era culpa do próprio ser humano, e que, portanto, era preciso
reatar essa aliança com Deus através do comprometimento com o seu plano salvífico de amor no mundo. Bem, é dentro desse contexto que entra a história de Adão e Eva, do fruto proibido e de todo o deslanche da história que você já bem o conhece. Aliás, é bom lembrar aqui que esses escritores do século X a.C. lançaram mãos também de alguns relatos míticos já existentes na época. Por exemplo, o relato dos Sumérios de 2.500 anos antes de Cristo, portanto bem anterior a esse texto do já vista no Gênesis, que retratava um certo dilúvio e que havia uma figura, uma espécie de um herói, deus-herói, chamado Gilgamesh, que foi ao encontro do também herói que sobreviveu ao dilúvio, chamado Utnapishtim, e tentou dele cavar a chave da vida eterna, quer dizer, essa preocupação da imortalidade. E esse se negou, então ele se pôs a caminho e foi até uma ilha, uma espécie de uma ilha encantada, onde achou a árvore da vida. Veja só, a árvore da vida, no paraíso, no Gênesis, a árvore da vida. E trouxe essa árvore, roubou a árvore da vida. Porém, pelo caminho, uma serpente bafejou em seu rosto e ele acabou caindo num sono profundo e ficando ao solo, ou seja, não chegou a atingir o ideal da imortalidade. E esse texto foi retomado biblicamente e dado a ele um caráter dentro do contexto da fé, daquela realidade do povo. Portanto, é bom lembrar aqui que um autor famoso chamado Carlos Mesters, teólogo e pensador católico, escreveu um livrinho chamado Paraíso Terrestre, Saudade ou Esperança. Nesse livro, que eu, aliás, eu indico para você, está linkado aqui, depois se quiser aprofundar, é importante, é um excelente material. Ele trata o seguinte, que o paraíso terrestre não é tanto algo do passado, que ficou para trás, mas é uma projeção para o futuro, considerando o sofrimento presente. Quer dizer, como uma espécie de uma utopia. Utopia aí entendida bem, claro, do grego, que o U não é negação não, apenas quer dizer que ainda não. Se fosse simplesmente não existente, não lugar, seria atopia. Portanto, é o ainda não, mas possível. Portanto, dentro dessa visão do possível, eles traçaram esse texto do paraíso paralelo à realidade sofrida na qual esse povo vivia. Por exemplo, a experiência da dor, da morte, da dor do parto, do sofrimento para produzir os bens, o solo difícil de tirar o seu pão, o sacrifício que eles enfrentavam no cotidiano, o risco de serem picados por uma cobra peçonhenta e coisas desse gênero, bem como a falta de harmonia entre o casal, entre o ser humano e ele mesmo, entre o ser humano e Deus e tudo mais, colocando esses problemas num contraponto feliz, que é a construção do Jardim do Éden, onde o ser humano é um ser tranquilo, integrado, uma espécie de jardineiro que não tem tanto trabalho, tem diversidade de frutos e que ali ele está na paz com Deus e com todos os animais, inclusive, numa harmonia perfeita, sem problemas entre o casal, sem problema da morte. A questão do fruto proibido quer lembrar justamente que então, num dado momento, de repente, apareceu o mal no mundo e esse mal se impõe sobre o ser humano de tal forma que ele perde essa dimensão da graciosidade e da harmonia. Esta fundamentalmente é a mensagem. Agora, nesse caso, o paraíso terrestre é um protótipo daquilo que toda a humanidade sonha, que é a felicidade plena, que é a harmonia total. Então, essa é a essência do mito. Se eu tenho a dizer alguma coisa sobre aquilo que é essencial para você, leitor, que de repente, agora entendendo que toda a narrativa tem todo um floreado ou uma embalagem que é secundária e pode ser dispensada e não precisa necessariamente bater de frente com o que a ciência diz, entendendo que a linguagem, a hermenêutica e a compreensão crítica do texto da criação não nos coloca no risco de ou criacionismo ou evolucionismo, então nós podemos aqui concentrar e não joga a Bíblia fora, porque aquilo que é eterno nela é o dado de fé, e o dado de fé continua perene. Ou seja, primeiro, que Deus criou, mesmo que alguns possam não admitir a existência de Deus, há uma força poderosa criadora, e que criou as coisas boas,
Na verdade, o universo é um espetáculo. Você há de convir comigo. Também o ser humano é, na maior parte das vezes, o culpado dos próprios sofrimentos, porque ele, tendo livre-arbítrio, ele pode decidir os seus caminhos e de repente tomar caminhos que não vão trazer a felicidade. Por fim, ele também está sujeito às tentações, pois com toda a vontade de fazer o bem nem sempre conseguimos. Parece que há uma força superior, representada aí pela serpente ou pelo demônio, que é aquela força que ultrapassa a nossa vontade de fazer o certo. E por fim, nós podemos lembrar ainda que Deus, ao expulsar o homem do paraíso, que o paraíso nem existiu então, mas essa ideia da expulsão quer dizer, para responsabilizá-lo sobre os próprios atos, quer dizer, o ser humano, tendo o livre-arbítrio e a vontade, ele deve também arcar com as consequências das suas decisões. Além disso, é importante aqui resgatar a ideia fundamental do texto na sua originalidade, isso é, na intenção que o autor quis dar, considerando seus destinatários daquele tempo, que era basicamente isso. Deus fez uma aliança com Noé, Deus fez uma aliança com Abraão, Deus fez várias alianças de amor com o seu povo, inclusive através do reinado de Salomão, de Davi e Salomão, em que essa aliança está desgastada, mas apesar de o ser humano ser rebelde, estar fugindo do comprometimento com essa aliança, porque não basta Deus fazer a proposta de amor, é preciso de uma resposta de amor humana. Então, nessa situação, o texto deixa claro que, apesar de tudo, Deus está presente e dando uma nova chance para que o ser humano reate a sua aliança com Deus e prossiga a sua caminhada de fé, considerando que, apesar de tudo, Deus não abandona o ser humano num vale de lágrimas. Eu creio que aqui é essencialmente a mensagem genuína que esse texto bíblico quer passar. Quero lembrar a você que o Pílula fez 8 vídeos sobre a questão da criação, colocando principalmente a questão do ponto de vista científico, que é muito válido e interessante. Pelo menos veja o primeiro e o 8º, para você ter uma noção de que, de fato, na abordagem que ele faz, não faz sentido nenhum algumas tendências religiosas, por exemplo, uma escola americana chamada Design Inteligente, que tenta empurrar a revelia da própria lei americana, o texto criacional dentro de uma visão meramente literal, considerando como ciência, que na verdade não é. Portanto, fica mais claro, eu acredito a essa altura para você, essa colocação de que também é bom que você veja 2 vídeos do Gerson Vargas, um que ele trata Bíblia e Mitologia e o outro que ele trata como ler a Bíblia. É importante, são referenciais que ajudam a compreender melhor essa temática, um tanto complexa ainda para nós. Espero que você tenha gostado e não deixe de assistir o próximo vlog, que será uma nova abordagem do mesmo tema. E não deixe de se inscrever, deixar ali seu comentário, sua crítica, sugestão. Enfim, muito obrigado por ter participado desse vlog e até a próxima!